Olá, bom dia. Estou aqui para apresentar a oficina 4, o Jardim de Infância, que corresponde à energia do signo de Caranguejo, também Câncer, de uma perspectiva prática. Isto está inserido no ciclo dos 12 webinars das 12 oficinas, e este é um projeto em que nós trabalhamos a partir de energias que estão no universo, digamos assim, e por via de técnicas de programação neurolinguística e coaching. Ou seja, a ideia aqui é potenciar ao máximo a capacidade em cada uma destas áreas, conhecendo o objeto, aquilo que estamos a trabalhar, perceber exatamente o ser humano na sua dimensão pessoal, o ponto em que se encontra, e depois, a partir daqui, criar programas de treino em cada uma destas áreas para atingir a excelência. Estamos aqui na quarta oficina, a oficina do Jardim de Infância, que tem a ver essencialmente com a nossa imagem interna da infância e que tem a ver com os traumas que podemos ter ou não, ou com tudo aquilo que é ou que são as marcas que tivemos da nossa educação e a importância. Esta é a primeira casa emocional, a primeira oficina emocional, que tem a ver com o trabalho das emoções e tem a ver com as prisões, tem a ver com as dependências, em termos emocionais, com a nossa infância, com o nosso passado, com a ligação ao nosso pai e à nossa mãe. Nos homens é mais a ligação à mãe, nas mulheres é mais a ligação ao pai. Independentemente disso, tem a ver com a ligação ao, ao outro, em termos de pais, ao pai do outro sexo, não é? Ou seja, a mãe para os homens, o pai para as mulheres, digamos assim, é a primeira imagem emocional externa que desperta, não é? De um certo modo, um, os nossos, os nossos sentimentos mais íntimos, mais antigos, aquilo que sentimos quando tivemos as primeiras experiências, as reações, modelaram-nos, criaram-nos padrões. Essencialmente aqui estamos na perspectiva de um transformador de padrões. É isso que faz o educador de infância. Porque se virmos bem, todas as oficinas têm a ver com um tipo de educação, com um conjunto de valores, com um conjunto de responsabilidades, ou responsabilidade, e depois a forma correta de as implementar. Vimos a questão do ginásio, não é? Na primeira oficina, que tem a ver com a educação física, com o corpo, com estudar o corpo. Vimos depois os recursos e a forma de os aplicar e a forma de nos relacionarmos com eles. E depois a comunicação e a forma correta de comunicar e a dificuldade que isso implica. E agora estamos nas emoções. E se virmos, elas todas se interconectam e se influenciam umas às outras. Isto ainda será mais evidente quando vierem as oficinas da relação e depois as da relação coletiva, se quisermos dizer assim, aos superiores. Estamos sempre a relacionar-nos com alguma coisa, connosco mesmos, essencialmente e sempre, e depois ao mesmo tempo com a pessoa que diretamente nos está próxima, e depois obviamente com o conjunto da sociedade. E isto obriga-nos a adaptar a nossa linguagem e as responsabilidades que temos. Mas nós somos sempre a mesma pessoa. E por isso, quem não está capacitado de um ponto de vista de saber lidar com os seus traumas e ultrapassá-los e ser forte com isso, ou seja, vestir a armadura de caranguejo, porque é disso que se trata, é complicado. É muito complicado. Por isso, esta designação Jardim de Infância, ou esta, podia dar outro nome, terapeuta de infância, mas já temos a terapia, não é? Tem a ver com a terapia de casal, de sexualidade e intimidade, que é escorpião, tem a ver com sentimentos, tem a ver com aquilo que é água, tem a ver com sermos capazes de absorver, ou melhor, mais do que absorver, é deixar fluir, ou seja, entrar e sair, não é? Porque se nós acumulamos o trauma, se ficamos agarrados a ele, ficamos presos.
E esta noção da emoção enquanto algo que nos pode prender, se não deixarmos fluir, é algo absolutamente vital aqui, quando estamos nesta primeira oficina cardinal de água. Muito bem, esta oficina, mais uma vez, começa, e aqui há um trabalho. Eu diria que o primeiro módulo, se nas outras é 60% a 70%, nesta oficina é 100%. Okay? Eu diria que o primeiro módulo tem a ver com o autoconhecimento, é 100%. É 100% aqui no Jardim de Infância. E é difícil. Aqui é difícil. E porquê? Nós vamos aos traumas, nós vamos mergulhar, nós vamos lá. Nós vamos conhecer-nos a partir daí. É curioso porque o nome é Caranguejo ou Câncer. E esta oficina diz muito, pessoalmente. É onde eu tenho a minha lua. E a lua tem a ver também com a infância. E tem a ver com a nossa primeira imagem. E sermos capazes de mergulhar em nós mesmos e perceber o que é que em nós não está bem é das coisas mais difíceis que há. Mais difíceis. Mas também mais transformadoras. E a partir desse momento, nós começamos a perceber os outros. A partir de nós. E é impressionante como isto transforma a nossa vida. Nada volta a ser da mesma maneira. Nada. Traz aqui um perigo, que é sentir tudo. E tudo à nossa volta. E aí temos que saber blindar. Saber dizer não. Saber posicionar-nos. Emocionalmente. Saber o que é nosso, o que é do outro. Não trazer o que é do outro para dentro de nós. Não levar o que é nosso para o outro. Esse é um aspecto muito importante. Não levar o que é nosso para o outro. Porque isso nós fazemos constantemente, porque percepção é projeção. Este é o outro pilar, digamos assim, não é um pilar, é mais um pressuposto. É um pressuposto da programação neurolinguística. Portanto, mas se nós não nos conhecemos e não trabalhamos, por isso é que eu digo que é 100% o autoconhecimento, nós não vamos ser capazes de fazer isto, minimamente. Portanto, primeiro ponto, autoconhecimento, e é difícil e é duro, devo já dizer, mas é transformativo. É como passar por uma quimioterapia e garanto-vos que é um processo altamente transformador. Não recomendo, até porque perde-se o cabelo e não é nada agradável. A nossa autoimagem fica muito prejudicada. Mas pronto, mas às vezes é preciso transformarmos. Mas são processos, ok? E mais uma vez os 21 dias de autossugestão, eu aqui até recomendo que se faça 3 ciclos, 21, 21, 21, como uma quimio, como um BEP. Este aspecto é importante, autoconhecimento. Passamos depois para os valores. E aqui os valores são muito importantes, porque nós temos que saber, dentro daquilo que é a nossa própria interioridade, ser capaz de manter, de alguma forma, a noção daquilo que é o sentir, não é? Sermos capazes de sentir, de fluir a partir dessa visão que temos de nós e dos outros, sermos capazes de compreender e sentir é a primeira fase, e sentir é simplesmente deixar fluir, não é? Primeira fase. Depois fazer o tal trabalho de ressignificação, de compreensão, começar a trabalhar, para depois cortar. E esta agilidade de cortar vem de sermos capazes do equilíbrio entre sentir, compreender e cortar. Sentir, compreender, cortar. Sentir, compreender, cortar. A partir daqui, nós desenvolvemos uma responsabilidade, que é a responsabilidade pelos nossos próprios sentimentos. É uma responsabilidade sentimental ou emocional. E essa é a base fundamental. E a partir daí posicionamos, a partir daí blindamos a nossa capacidade, nosso eu interior, passamos a ser assertivos, somos capazes de compreender os outros e de nos compreender a nós. E, essencialmente, e para quem gosta de viver através da alma, que é beber o sentimento, começamos a saber fazer isso. Ou seja, sem perturbar ninguém, começamos a saber fazer essa harmonização entre a nossa sensibilidade interior e do mundo. E encontramos aí esse equilíbrio. Isto não é fácil, porque estamos sempre a lidar com os conflitos intrapsíquicos dos outros também. Nós estamos sempre, permanentemente,
ou seja, a ter que pacificar conflitos. Mas se conseguirmos ter este equilíbrio, conseguimos ter essa responsabilidade emocional e sentimental. Portanto, sentir, depois a seguir compreender, e depois de sabermos sentir e compreender, saber cortar. Cortar, não ficar ligado. Porque prende, que eu digo sempre, esta energia a partir do sentimento prende. A mente solta, é rápida, é ar, aqui é peso, é prender. E portanto, sermos capazes de trabalhar este elemento é complicado, mas é a substância das nuvens. Água com ar, pensamento com tornar leve, saber cortar. Ok? Portanto, primeiro sentir, ou seja, ir a fundo, mergulhar, depois compreender o outro, nós, o que está ali a acontecer, o que é meu, o que é do outro, depois soltar, cortar. E a partir daqui, sabemos respeitar o outro e respeitar-nos a nós, respeitar os sentimentos dos outros, as emoções dos outros e as nossas. Elas não se misturam mais. Mas a partir do momento em que sabemos quais são as nossas, quais são as deles. Não é fácil. É difícil e as pessoas julgam, mas não. Porquê? Situações que vêm do passado. Ou seja, todos os traumas que nós temos, tudo aquilo que vivemos lá atrás, vai ser projetado. Percepção é projeção. Esta oficina, em termos de programação neurolinguística, eu diria que é a que tem mais técnicas. E, portanto, ser um programador de topo ou ser um terapeuta da nossa criança interior de topo, um educador de topo, não é fácil. É uma oficina exigente. Não digo que as outras não são, ok? Treinar arduamente num ginásio, ser capaz de manter os recursos, comunicar de forma assertiva, mas trabalhar as emoções é difícil. Porque obriga, obviamente, a um trabalho interno muito grande, a uma percepção, uma intuição que leva muito tempo a desenvolver, é lenta. É mais uma oficina em que o trabalho é lento e os resultados aparecem tarde. Se nós pensarmos na primeira e na terceira oficina, elas são rápidas. Fogo e ar são rápidos. Terra é lento, água é mais lento. É mais pesado. É um processo. Isto tem que ser assimilado. Conhecer a evolução do espaço interno da família vem-nos desde a antiguidade clássica, ok? A divisão entre espaço público e espaço privado vem desde o tempo clássico. Óbvio que eram as mães, as mulheres, as matronas que dominavam essa realidade, mas isto sempre existiu e existe transversalmente em todas as culturas, todas. E quando vem dizer, não, se formos ao taoísmo, vem-nos falar, não, na China comunista, não. Ok, tudo bem, é nesse sistema político que se quis criar, mas mesmo aí, se formos ver, é a figura do Estado que faz de mãe. Mas independentemente do que seja, houve sempre espaço público e espaço privado historicamente. E aqui estou a falar historicamente. A realidade do comunismo tem 100 anos, 100 e tal anos. E os movimentos socialistas perto de 200 anos. Mas independentemente disso, os anarcas, enfim, tudo isso, mas independentemente dessas realidades que vieram com a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, na sociedade pré-Revolução Industrial, houve sempre o espaço da mulher, não é? Na viagem do Ulisses, lá tínhamos, obviamente, o regresso que ele ia fazer para a mulher que esperava por ele, não é? Portanto, o espaço do feminino está ali. Portanto, esta questão do espaço do feminino é muito importante. E, portanto, tem a ver com estes valores. E tem que se saber treinar, tem que saber trabalhar. O webinar estará em julho disponível e conto convosco nessa altura. Ok? Era esta a apresentação. Portanto, mais uma vez, temos aqui o autoconhecimento, depois a seguir temos os valores, depois temos conhecer o que é a história do jardim de infância, do espaço, digamos assim, espaço privado, por oposição ao espaço público, e finalmente, ao espaço da família, ou da mãe, da relação com a mãe, com o pai. E finalmente, o programa em si, não é? As técnicas neurolinguísticas para desenvolver aptidões nesta área e melhorar os nossos resultados. Educadores, em geral, educadores de infância,
todos nós somos eternas crianças e, portanto, a infância está sempre em nós. E, portanto, somos os internos educadores de nós mesmos. Ter técnicas para isso, saber acolher-nos enquanto crianças que somos também e saber-nos mimar, mas ao mesmo tempo respeitar, mas também educar. Educar de uma forma doce, respeitosa, porque é isso que se faz aqui a este nível, mas não deixa de ser educação. E pronto, esta oficina estará então em julho. Era isto para vos dizer sobre a oficina 4.